Comentário inicial, estas recomendações impunham-se em termos de sociedade europeia, porque as que as precederam já têm bastantes anos e muitos avanços houve em termos de conceitos. Tanto em termos de conceitos da aplicabilidade dos testes genéticos a esta patologia, como até em relação à prevenção da morte súbita, quais os doentes em risco, etc. Portanto, houve bastante evolução neste campo e as guidelines últimas da Sociedade Europeia já têm realmente alguns bons anos. Portanto, impunha-se uma nova revisão desta situação. Por outro lado, as guidelines da Sociedade Americana, publicadas em 2011, apesar de terem conceitos muito adequados mesmo para a altura atual, são pouco práticas, talvez, de aplicar em alguns dos seus aspectos. E, portanto, mais uma vez, se tornava necessário que a sociedade europeia tomasse uma posição nesse sentido. O que eu considero mais interessante, e já vamos ao meu envolvimento nestas guidelines, são vários aspectos, mas talvez possamos sumarizá-los em dois. Por um lado, uma ordenação, uma hierarquização das atitudes em relação a esta patologia, nomeadamente em relação às suas prioridades, tanto em termos da abordagem clínica do doente, como até dos seus familiares. E aqui também entra a parte genética e a sua importância. Portanto, essa hierarquização, no fundo, define medidas que devem ser tomadas, como em todas as recomendações, que serão as medidas de classe 1 ou 2, apesar das de classe 1 não serem muitas, são algumas, e a prioridade dessas mesmas medidas, portanto, tendo um nível de evidência de maior ou menor grau. Nesse aspecto, há muito poucas medidas de classe, de nível A, no fundo, com uma indicação de classe 1 de nível de evidência A, porque há poucos estudos que mereçam, que justifiquem a inclusão de determinadas medidas nessa classificação. Em todo o caso, como eu estava a referir, há dois aspectos fundamentais nestas guidelines. Por um lado, a parte genética, a indicação não tanto do estudo genético, embora isso também esteja definido, mas a indicação do aconselhamento genético para todos os indivíduos portadores desta patologia. Portanto, algo muito importante e que na prática clínica, e isto prende-se com o que referiu há pouco da aplicabilidade, como dizia o Perry Elliott, depois das recomendações, muitas vezes não é feito esse aconselhamento, é até guardado, ou não é feito ou é guardado para uma fase posterior àquilo que devia ser, quando se lida com situações deste género. Também, por outro lado, nestas recomendações se dá muito ênfase a quem deve ser submetido ao teste genético, em quem realmente se justifica e da importância do mesmo para definir os familiares em risco de terem a doença, de serem portadores, mesmo sem fenotipo, e, portanto, da sua necessidade de serem seguidos de uma forma regular, para maior vigilância. E um segundo aspecto que eu gostaria de frisar, e que é realmente um avanço muito interessante, é realmente a existência, neste momento, nestas recomendações, de uma não direi escala, mas de um score de risco. Eu não gosto muito de empregar este tipo de expressão, score, mas no fundo é isso que é, uma tabela, um score de risco em relação à ocorrência aos 5 anos para o doente individual de morte súbita cardíaca. No fundo, com base em 7 premissas de fácil avaliação do indivíduo com a doença, portanto com miocardiopatia hipertrófica, conseguimos atualmente, num score que está validado, portanto que já está testado, conseguimos aferir numericamente, portanto temos algo relativamente palpável, quem são os doentes que mais beneficiarão, eventualmente, ou estão mais em risco, e portanto beneficiarão de uma prevenção
de morte súbita arrítmica pela implantação de um cardioversor desfibrilhador. E os doentes com um score de risco mais baixo, digamos que terão um risco muito diminuto dessa ocorrência, apesar de ser tudo um pouco imprevisível na miocardiopatia hipertrófica. Mas eu penso que este score de risco que vem definir quais os doentes que mais beneficiam da implantação de um cardioversor desfibrilhador é fundamental. Isto não existia e é realmente algum avanço importante. Depois há outras coisas também muito importantes no documento, eu não direi que são secundárias porque não o são, mas portanto, são, digamos, normas gerais de boa conduta e de importância dessa conduta clínica e que é definir a etiologia de uma hipertrofia ventricular esquerda de causa não esclarecida, que é quando se nos depara o doente é com esse padrão fenotípico de hipertrofia ventricular, é o mais comum, obviamente, e que define ainda a doença, e a importância definida nestas guidelines de se investigar a causa. Porque, embora em 3/4 das situações a causa seja miocardiopatia hipertrófica sarcomérica, causa da hipertrofia, em 20 a 25% há outras causas. E o prognóstico e, portanto, a nossa conduta em termos de avaliação do doente, seu seguimento e até terapêutica são diferentes. Portanto, a importância de termos um diagnóstico etiológico da hipertrofia e, para isso, é preciso sistematizar a situação. Cada estadio, digamos, de sistematização é importante, a avaliação clínica é fundamental e como o Dr. Cláudio Rapezzi reafirmou mais uma vez, não é a primeira vez que o faz, os exames de diagnóstico mais sofisticados não são necessariamente os de maior utilidade. Portanto, esta necessidade de uma investigação etiológica é um ponto também que eu acho fundamental. Depois também a noção de que esta doença tem que ser abordada em termos de diagnóstico e, portanto, muito em termos de imagem, vários métodos de imagem, de uma forma integrada. Nem todos os doentes necessitam de todos os exames, mas muitos doentes vão necessitar de alguns exames mais sofisticados para definir bem a situação, para definir o tipo, a localização, a extensão da hipertrofia, porque pode ter importância não só em termos de diagnóstico etiológico, mas até em termos depois de avaliação e decisão da melhor terapêutica, nomeadamente até quando se pensa numa terapêutica cirúrgica. Portanto, há dados muito importantes nestas guidelines e eu penso que elas eram um must, digamos assim, e na prática vão ser observadas com muita atenção, porque é uma doença fascinante, porque é uma doença frequente e porque é a principal causa de morte súbita cardíaca, ou uma das principais causas, nomeadamente em pessoas jovens que praticam desporto, muitas vezes. E o desporto é outra questão abordada nestas guidelines, nomeadamente até em termos de idade infantil, porque há zonas cinzentas nestas recomendações, como em todas as recomendações, como em toda a ciência, e a abordagem, por exemplo, do jovem e da criança com mutação identificada associada à doença e sem expressão fenotípica e que quer praticar desporto, levanta problemas. Este é outro dos tópicos também abordados nestas recomendações. O meu nome, atendendo ao meu envolvimento natural nesta doença, à qual me dedico de longa data, o meu nome foi o recomendado, o sugerido, pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a pedido da Sociedade Europeia, que pediram que fosse nomeado um perito para rever, digamos, as recomendações em termos de classe 1, indicações de classe 1, e as recomendações de classe 3, portanto, aquelas que não devem ser tomadas nestes doentes. E foi isso que fiz, tendo sido digitada pela minha sociedade, foi isso que fiz com o maior gosto. E deu-me imenso prazer, muito trabalho, mas imenso prazer ter colaborado neste projeto. Este tema, aliás, e prendendo-se com esta patologia, mas também com o desporto, que é uma área muito, muito importante e que oferece riscos, nomeadamente que o diagnóstico diferencial não é fácil, vai estar com certeza também em foco
no próximo Congresso Português de Cardiologia, cujo mote é justamente o coração no mundo em mudança.